A Red Bull é conhecida por práticas pouco convencionais na Fórmula 1, refletindo seu modelo diferenciado. A Fórmula Red Bull foi muito elogiada em sua época por ser inovadora, ao criar duas estruturas, onde uma era para formar jovens talentos e outra para fazê-los estrear e conseguir sucessos no mundo da Fórmula 1. Esta fórmula levou uma equipe pequena a se tornar gigante, lutadora de vitórias e títulos. Com uma estrutura sólida que desde a sua fundação, no ano de 2005, até a data, 20 anos depois, conseguiu 6 títulos mundiais de construtores, 8 de pilotos, 120 vitórias e 279 pódios. Há equipes que estão na Fórmula 1 há muito mais tempo e não têm nenhum quarto desses números. Mas o que foi uma fórmula de sucesso em seu momento para garantir um alto nível de competitividade, sempre ter os melhores talentos e uma exposição incrível da marca? Para um mundo tão competitivo quanto o da Fórmula 1, parece estar lentamente se encaminhando para um abismo um tanto escuro. Com uma liderança medíocre, decisões bastante questionáveis, perda de pessoal valioso e uma queda de desempenho muito considerável de um momento para o outro, a Red Bull passou a ter o carro mais vitorioso da história da Fórmula 1, ganhando 23 das 24 corridas no ano. De 2023 a 1, onde seu líder não é capaz de ganhar, onde não sabem exatamente como atualizá-lo, e é um castigo divino dirigi-lo se você não se chama Max Verstappen. Neste vídeo falarei sobre a fórmula da Red Bull e por que não está funcionando atualmente. Esta equipe pode ter um futuro sombrio se não fizerem as mudanças corretas a partir de agora. E pode ser que mesmo que façam, venham anos muito complicados para a estrutura das bebidas energéticas. Para entender o que é a Fórmula Red Bull ou como funciona, temos que fazer uma pequena revisão da própria história da equipe. A Red Bull Racing é uma estrutura que surgiu em 2005 após a aquisição da equipe Jaguar e se expandiu em 2006 com a compra também da equipe Minardi, para fundar uma estrutura A que se chamaria Red Bull Racing e uma estrutura B chamada Toro Rosso. O objetivo da Red Bull com essas compras era basicamente gerar uma estrutura de sucesso, competitiva e lutadora de vitórias e títulos. Com isso, colher recordes e que esses recordes ficassem gravados na Fórmula 1 com o nome da Red Bull. E além de usar o potencial alcance da Fórmula 1 para o marketing dos diferentes produtos da marca austríaca. Seu plano foi muito agressivo desde o início. Não foi apenas comprar as estruturas, mas também a equipe principal, adequá-la com as melhores instalações disponíveis. Investir uma quantia exorbitante de dinheiro para torná-las competitivas contra as principais equipes atuais. Também contratar o melhor pessoal qualificado disponível, buscar o melhor talento jovem para formar. E em um período de 5 anos começar a lutar pelos objetivos estabelecidos. Após isso, rapidamente começariam a formar a estrutura de maneira agressiva e ambiciosa. Para sua estreia, contrataram Christian Horner como principal da equipe, no final daquele ano. Em 2005, anunciaram a contratação do gênio da aerodinâmica Adrian Newey como seu diretor técnico, e a Helmut Marko, que já dirigia o programa de jovens talentos desde 1999. Ele continuaria com a tarefa de treinar os pilotos e selecionar os mais talentosos para eventualmente fazê-los estrear no mundo da Fórmula 1. O plano da Fórmula Red Bull é, uma vez com a equipe bem estruturada, focar nos jovens talentos do automobilismo, para apadrinhar os melhores através de sua academia, o Red Bull Junior Team. Formá-los na equipe Toro Rosso, que era a equipe B naquele momento. E uma vez que eles provassem talento e velocidade, promovê-los à equipe principal, para assim formar potenciais vencedores que liderariam a equipe. Onde, de fato, essa fórmula funcionou em 2009, pois seu primeiro grande apadrinhado, Sebastian Vettel, um piloto que eles formaram desde o início, começou a vencer e liderou a equipe nas conquistas dos campeonatos de pilotos e construtores de 2010 a 2013. Depois de 5 anos aperfeiçoando a fórmula, a Red Bull comprovou sua eficácia. Naquela época, Sebastian Vettel se consagrou com muitos recordes, vitórias e títulos. E quando ele decidiu abandonar a equipe, no ano de 2015, já havia outros pilotos na formação. Assim, em 2014, Daniel Ricciardo demonstrou estar preparado para o desafio. E, de fato, na mesma temporada ele foi o piloto revelação, vencendo o próprio Sebastian Vettel. A fórmula permaneceu praticamente a mesma até 2014. A Red Bull encontraria um talento geracional, um piloto desses que só aparecem uma vez a cada 10 ou 20 anos. Max Verstappen, quem a Red Bull viu como seu possível Schumacher ou Hamilton, sendo um piloto com um talento descomunal que tinha toda a pinta de poder ser uma superestrela da Fórmula 1 e um múltiplo campeão do mundo.
A Red Bull disputou com a Mercedes em 2014 e, após prometer-lhe um lugar na Fórmula 1 para 2015, passou a contratá-lo para a sua Academia de Jovens Talentos. Em 2015 dirigia para a Toro Rosso, mostrou seu potencial e em 2016 já era piloto da equipe principal. É exatamente neste ponto que a Red Bull visualizou o enorme potencial de Verstappen para liderar a equipe. A dupla Verstappen-Ricciardo foi uma das mais sólidas e fortes nos anos 2016, 2017 e 2018. Mas o australiano percebeu que essa equipe aos poucos se inclinava para um único lado do box, que a prioridade começava a cair para um determinado ponto. E antes de ter que sofrer, se tornando um piloto número 2, preferiu abandonar essa estrutura e apostar em outros projetos, deixando Max Verstappen como o único e indiscutível líder. Mas é neste ponto específico onde as coisas para a Red Bull começariam a mudar para sempre. Desde 2019, tudo girava em torno de Max Verstappen se sentir confortável com o carro que pilotava. O que não está mal, já que era o seu principal piloto e a promessa para retomar os sucessos na Fórmula 1. Mas daqui em diante havia uma clara tendência de fornecer à equipe de Max Verstappen tudo o que ele precisava para render bem. E a segunda garagem precisava se adaptar às ferramentas com as quais Max se sentia confortável. O que não seria um problema se não tivessem começado a desenvolver o carro para torná-lo muito difícil de dirigir. Apesar de rápido, dominá-lo era possível. Mas além disso, Max Verstappen tem um estilo de condução muito único que não se adapta a todos os pilotos. Verão, Max tem um estilo de condução que poderíamos chamar de sobrevirante. Ele gosta que o eixo dianteiro seja muito fino e estável, não importando se a parte traseira está solta ou desestabilizada, porque ele é capaz de controlá-la, o que lhe permite atacar as curvas com muito mais agressividade. E é algo completamente oposto ao que a maioria dos pilotos gosta. Portanto, aqueles que ocupavam a segunda garagem da Red Bull sempre encontravam dificuldades para acompanhar o ritmo do seu colega Pierre Gasly. Estreou com a Red Bull em 2019, não conseguiu domar a Red Bull e foi rebaixado para a Toro Rosso no meio da temporada. Alex Albon foi promovido, estreando na Bélgica em 2019 após um 2020 desafiador. Foi substituído porque seu desempenho, comparado a Max Verstappen, estava muito inferior, mesmo com ambos enfrentando os mesmos problemas. Uma difícil e complexa adaptação aos seus veículos que cada vez mais se alinhavam melhor às preferências de Max Verstappen. Mas algo que é inegável é que esta fórmula da Red Bull estava funcionando perfeitamente porque graças a isso conseguiu voltar à luta pelos títulos. Em 2021, Verstappen se tornou campeão mundial. De 2022 até meados de 2024, a marca de bebidas energéticas dominou a categoria com punho de ferro absoluto. Em 2022, ganharam 17 das 22 corridas programadas em 2023. O Red Bull 19 ganhou 23 das 24 corridas do ano, tornando-se o carro mais bem-sucedido da história da Fórmula 1. E neste processo, a Red Bull conquistou mais 2 títulos de construtores, e Verstappen foi campeão mundial de 2021 a 2024. Porém, no meio do ano passado, a Red Bull começou a dominar com seu carro, aos poucos ficando para trás em relação aos rivais, sendo até mesmo superados. E neste 2025, as coisas não começaram nada bem para a defesa do título de Verstappen e a busca para recuperar o título de construtores. O carro se tornou tão difícil de dirigir e tão problemático para atualizar que neste 2025, contrataram Liam Lawson como piloto e ele durou apenas 2 corridas, porque foi incapaz de extrair ritmo do Red Bull. Mas até mesmo o próprio Verstappen não é capaz de ganhar com o carro que tem, mesmo levando-o ao limite. A fórmula da Red Bull já apresenta 2 problemas. Academia de talentos onde pilotos promovidos não conseguem lidar com o desafio de dirigir o carro principal. E terminam com a confiança abalada, levando-os a deixar o programa. Mas essencialmente agora eles têm um carro que está tão radicalizado nas preferências do seu piloto número 1, que além disso, o carro já não é mais tão competitivo. Porque agora nem mesmo Max Verstappen é capaz de ganhar, e todo mundo sabe que se ocorrer a Max Verstappen de deixar a equipe, em breve não haverá ninguém capaz de levar esse carro aonde ele leva regularmente. Para entender por que a fórmula Red Bull não está mais funcionando, vamos primeiro analisar o tema da Academia de Talentos. O Red Bull Junior Team sempre foi um ambiente hostil, onde as oportunidades podem ser enormes. Também a exigência e pressão submetidas aos pilotos. Helmut Marko, diretor da academia, busca criar um ambiente desafiador onde apenas os pilotos mais fortes e velozes prosperem. Mas isso levou a que ano após ano se contrate uma enorme quantidade de pilotos para apadrinhá-los neste programa. E que somente 1, 2 ou até 3 consigam sobreviver ao ano.
Porém, há outro problema significativo desde que Max Verstappen chegou à equipe. Marko tem buscado nas categorias de base um piloto semelhante a Verstappen, mas sem sucesso até o momento, acabando por descartar vários pilotos que, simplesmente, não atendem aos altíssimos padrões estabelecidos por Marko. Se esta academia ficou inativa por tanto tempo, é porque começaram a descartar muitos pilotos. Essencialmente, nenhum piloto estava à altura dos padrões estabelecidos por Helmut Marko para Max. Desde 2020, a academia deles sofreu uma grande parada, com a equipe B, criada para estrear jovens talentos, se transformando em uma tentativa fracassada de criar uma estrutura ao nível da Red Bull, voltando neste 2025 a ser uma equipe para formar jovens talentos. Mas justamente há vários anos, a Red Bull tem tido o mau hábito de queimar seus pilotos muito rapidamente. Inicialmente, um piloto jovem deveria ficar de 2 a 3 anos na Toro Rosso, mostrando seu potencial antes de ir para a equipe principal. Porém, desde Daniel Kvyat, o tempo foi muito reduzido, e os pilotos chegam cada vez menos prontos para a equipe principal. Kvyat ficou 1 ano na Toro Rosso antes de subir para a Red Bull, Verstappen ficou 1 ano, Pierre Gasly também ficou 1 ano na estrutura da Toro Rosso. Alex Albon ficou apenas 12 corridas e recentemente Lawson ficou 11 corridas antes de estrear sem sucesso com a Red Bull. Menos experiência significa assumir o desafio de integrar uma equipe de ponta em um carro difícil de domar. Os pilotos se queimam, não lidando com o desafio, e o ciclo se repete. Rebaixar pilotos, promover novos, e quando não rendem mais, repetir o ciclo. Também, em grande parte, porque a Red Bull nunca se preocupou em dar-lhes um carro que se adapte muito melhor às suas circunstâncias. Como eu disse, parte da fórmula Red Bull é dar ao piloto número 1 tudo o que ele precisa e fazer com que o piloto número 2 renda com o que tem. O que nos leva ao foco principal de toda esta fórmula Red Bull. Durante todos esses anos, a equipe se concentrou em tornar o carro o mais confortável para seu piloto principal e o mais veloz na pista, sacrificando a dirigibilidade para os demais pilotos. E isso eventualmente acaba afetando todos aqueles pilotos que ousam ter Max Verstappen como companheiro. Um exemplo claro disso é Sérgio Pérez e o ciclo que ele viveu desde 2021. Após o fracasso da Academia de Jovens Talentos, Checo Pérez foi contratado para ser o parceiro de Max Verstappen. Já que a Red Bull via em sua experiência e habilidade um piloto que poderia sobreviver melhor às condições às quais a Red Bull submete os pilotos. E durante todos esses anos, o carro começava a temporada de maneira mais neutra, mas conforme ia sendo atualizado, pouco a pouco começava a favorecer o estilo de condução de Max. E para Checo, que tinha um estilo de condução radicalmente oposto ao de Max Verstappen, cada dia ficava mais difícil fazer o carro funcionar corretamente. Isso foi dito por Pierre Vacher, diretor técnico da equipe em 2022, que comentou sobre a grande queda de desempenho de Checo naquele ano. É que o carro estava se adaptando mais ao estilo de pilotagem de Max Verstappen do que ao dele próprio. Essa tônica se repetiu em 2023 e 2024, onde Max Verstappen também começava forte a temporada em ritmo similar, com um carro muito mais neutro, mas assim que as atualizações começavam a favorecer que o carro trabalhasse melhor com o estilo de condução de Max, é quando o Checo se perdia completamente. No entanto, tanto Checo quanto Max nesses anos relataram que o carro tinha dificuldades que cada vez tornava mais difícil de dirigir esse monoposto. Mas a Red Bull ignorou isso durante todos esses anos, pois continuaram ganhando até 2024. Os rivais não só os alcançaram, mas sua filosofia de design impediu que as atualizações funcionassem como a equipe desejava. E que apesar do carro ainda ser rápido com Max Verstappen, já não era um carro para vencer em condições normais. Nas mãos de qualquer outro piloto que não fosse Max, o carro não só era difícil de vencer, mas também de dirigir. Isso se confirmou com o desastroso debut de Liam Lawson, que após 2 corridas terríveis, é substituído por outro piloto. Porque Lawson experimentou os mesmos problemas pelos quais todos os que o precederam passaram. O carro da Red Bull está mais adaptado ao estilo de pilotagem de Verstappen. Mas ao adicionar desempenho com as atualizações, eles fizeram o carro ser muito mais difícil de dirigir, acentuando graves problemas que já tinha, mas acima de tudo, não conseguindo alcançar os picos de desempenho de seus rivais. Assim, apenas Verstappen e seu estilo único conseguem extrair o máximo desse carro. Mas mesmo levando-os a esse limite, eles não são capazes de encontrar o desempenho que lhes permita vencer os rivais. O problema é que se a Red Bull não tornar esse carro competitivo o suficiente para disputar títulos ou vitórias, correm o risco de perder o Max, e provavelmente ao único capaz de lidar com as filosofias tão agressivas de desenvolvimento que esse carro tem. Assim, a fórmula que lhes trouxe sucesso por tantos anos, hoje já não funciona mais. E a Red Bull deve reavaliar seus métodos de trabalho.
Não apenas para tentar salvar essa temporada, mas também para garantir um futuro com um carro competitivo em qualquer circunstância. Talvez ainda hoje estejam a tempo de reverter essas filosofias de trabalho tão agressivas, para começar a desenvolver um carro competitivo a partir de 2026, mas sem o gênio Adrian Newey que tanto os ajudava. Com uma filosofia perdida e uma equipe que parece improvisar e tomar decisões questionáveis repetidamente, ano após ano. Não é um exagero dizer que o futuro da Red Bull Racing parece tudo menos positivo. Obrigado.